Olá, turminha, tudo bem? A professora Elaine hoje vai falar sobre as partes das plantas na aula de ciências, tá? Na data de hoje, 8 de julho de 2020. Então, eu vou compartilhar com vocês a página da nossa apostila. Peguem aí a apostila na página 181, tá bom? Nós vamos falar sobre a raiz, que é uma parte da planta lá, a primeira parte lá de baixo. A professora gosta de trabalhar assim. Primeiramente, lá embaixo, a raiz, né? Então, eu vou fazer a leitura e vou explicar para vocês. Na comunidade em que se vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Veja a seguir os papéis importantes, tá? Da raiz. Então, nós temos a fixação. As raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo, ó, ou sobre outra planta. Então, ela tem aquele poder de fixar lá, que ninguém tira dali se ela estiver bem grudadinha, né? Então, tem o armazenamento de nutrientes, que é raízes que armazenam substâncias nutritivas. Essas substâncias elas são utilizadas pela planta e podem servir de alimento para outros seres vivos. Então, a cenoura, ela pode ser alimento para nós, né? E aí ela pode ser um alimento para outros seres vivos. E também tem a nutrição. As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem água e outras substâncias essenciais às plantas. Essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes das plantas, né? Então, a raiz, ela tem esse poder de nutrição, ela vai das raízes até as outras partes das plantas, nutrindo ela, para ela ficar bonita, saudável, né? Então, vocês sabem que existem 3 tipos de raízes. Esses tipos de raízes são, ó, as raízes subterrâneas. Olha aqui, nós temos o exemplo do aipo. Elas ficam enterradas no solo, como as raízes do aipo. Se vocês darem uma olhada aqui embaixo, olha o tanto de raiz que ela tem aqui, ó. Então, temos as raízes aquáticas também, que elas ficam dentro da água, como as raízes esse aqui, ó, maguapé. Então, ela fica embaixo da água, né? E também temos plantas com raízes aéreas. Pelo menos parte delas fica acima do solo, como os manguezais. Olha só, as raízes estão em cima do solo, olha só. Então, nós vamos lá agora para a página 182, explicando o caule. Antes, a professora vai fazer um comentário. Eu tenho aqui no meu jardim uma orquídea. Depois eu mando foto para vocês, tá? Ela fica, né, como uma raiz aérea, ela fica para fora da terra, né? Então, aí eu mando foto. É uma raiz muito legal e muito bonita. Essa planta dá umas flores lindas, tá bom? Agora o caule. As plantas da comunidade em que vive SESI utilizam o caule das plantas para construir moradias. Nas plantas, o caule desempenha importantes papéis. Então, o caule é uma madeira que a gente utiliza para fazer casas, ou entre outras matérias, né, que a gente utiliza no nosso dia. No dia a dia, lápis, né? Então, ele tem 3 papéis importantes também. É o transporte e distribuição. O caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pelo próprio planta, né? Então, ela tem esse vai e volta aqui, ó, que são a distribuição de substâncias, né? Tá? Para fortificar as folhas e seus frutos. E também tem a sustentação, que é o papel mais importante do caule, que ele sustenta
as outras partes da planta, como as folhas, as flores e seus frutos. Aqui temos outro papel, ó, o armazenamento. Eu peço que vocês vão circulando, tracejando assim, esses 3 papéis importantes, tanto da raiz como do caule. Aqui, o armazenamento. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto aqui, ó, que nós estamos vendo na figura, por exemplo, ele armazena água. Se você achar um cacto e cortar ele ou arrancar, dividir ele no meio, ele vai sair água. Então, ele é armazenamento de água, né? Então, vamos lá para os 3 tipos de caule. Temos o caules aéreos, que se desenvolve acima do solo, como o caule da mangueira. Olha o tamanho dessa árvore. É uma mangueira, né? E ela tem caules para cima. É uma árvore grandona que tem vários caules em cima do caule, desse caule maior, né? Desse tronco. E aí tem vários caules aqui. Temos o caule aquático, que é uma vitória régia. Ela tem o caule dela, ó, é dentro da água. E temos o caule subterrâneo, que é o caule, por exemplo, do gengibre. O gengibre, ele fica dentro da terra, né? E aí, lá na página 183, temos uma atividadezinha para fazer, tá? Então, vamos lá. Atividade número 1. Olha essa moça muito bonita. Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela. Veja ao lado, lindas margaridas, ela está colhendo. Letra A. Que parte da planta está em contato com as mãos de Daniela? Presta atenção na imagem, ó. Onde que ela está segurando essa margarida? Tá? Vocês vão responder para mim. Vou dar um minutinho, tá? Vão respondendo. Na letra B, converse com seus colegas sobre a importância para a planta da parte citada acima no item A. Então, é sobre o caule, né? Dá uma resposta aí. Qual que é a importância do caule, né? Vamos lá? Agora, número 2. Resolva as adivinhas a seguir e ligue cada uma delas à parte da planta correspondente e ao exemplo de alimento a que se refere. Primeiro quadradinho aqui, ó, ajuda a fixar a planta no ambiente, mas também é responsável por absorver água e nutrientes. A segundo quadradinho aqui, vocês vão ligar depois, tá? Eu já mostro para vocês. Ajuda a transportar e distribuir substância pela planta. Além disso, sustenta outras partes como as folhas, né? Vamos lá, então. A professora vai mostrar aqui, ó. Olha só. Tem o caule e a raiz. E embaixo tem o palmito e depois a mandioca. Então, a raiz, ela ajuda a fixar a planta. Lembra que a professora explicou? E o caule ajuda a transportar e distribuir substância pela planta. Além disso, sustenta as outras partes, como as folhas, os frutos, né? Que a professora explicou. E vamos lá na letra A. Alguém sabe me dizer? Veja que parte da planta está em contato com as mãos de Daniela. Vamos lá, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Olha que legal. O que ela está segurando? O caule, né? Vamos lá, então, para outra página. Agora nós vamos falar sobre... Antes a professora vai explicar esse daqui, ó, que é o experimento, tá? Que a professora tinha pedido, sobre as flores, que ela pega uma tinta e ela fica de outra cor. Normalmente tem que pegar uma flor branca, né?
para a gente ver, ficar melhor para a gente visualizar a cor, a tonalidade que ela ficou depois de ficar 8 horas num copo com água mais a tinta, tá? Quem puder fazer o experimento, leia essa página 184, tá? E responda as questões se conseguir. Caso não consiga, a gente responde no outro momento da aula, tá bom? Então, vamos lá para a página 185, falar sobre as folhas. Então, as folhas, que é muito linda ela, né? Ela é responsável por muitas coisas bonitas que a gente vê nas plantas. Então, as moradias da comunidade de Cessa são cobertas com folhas. As plantas, as folhas desempenham papel importante, né? Então, vamos ver quais são os 3 papéis importantes que as folhas fazem. Então, a primeira aqui, ó, trocas gasosas. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam os gases no ambiente. Então, ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio para os seres vivos, tá bom? Essa é a forma de uma troca gasosa das folhas. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam gases, assim como o professor explicou, no ambiente, durante a respiração e a produção de alimentos dela. E essa produção de alimento é um outro papel importante das folhas. É onde ocorre a fotossíntese, principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimento, né? Ela absorve a água, recebe a luz solar, né? Pega o gás carbônico, libera o oxigênio para assim produzir o alimento, né? E a eliminação de água, professora, das folhas, como que funciona? As plantas podem eliminar água por meio da transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. Em algumas plantas são visíveis, você vê água bem no pontinho das folhas, essa água saindo, pingando lá. É difícil, né? É difícil ter uma folha, mas a professora já viu, tem uma planta aqui que de vez em quando ela fica com uma gotícula de água bem na pontinha da folha. Então, as folhas, elas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Você vai fazer essa atividade, ó, vai ligar cada uma na situação esquerda ao tipo de folha que melhor representa a sua resposta com a sua direita. Vamos lá aqui, ó. Acompanhe aí na apostila que a professora vai falando, tá? Quem é? É inteira, ou seja, não apresenta divisões. Quem que é? É uma folha composta ou uma folha simples? Como a gente tá vendo aqui, né, ó, é uma folha simples, né? Ela não tem divisões, ela é inteira, ó. E quem é que apresenta divisões, formando estruturas menores? Então, essa folha composta aqui, ó, é uma folha de uma samambaia. Ela tem uma linha, um caulezinho aqui no centro e várias folhas entre esses caules, tá? Então, essa é a atividade que a professora vai deixar para vocês fazerem, tá? Todos vão fazer até a página 185, tá? Um beijo e até a próxima aula.